A primeira vez a gente nunca esquece, né? Agora que ainda bola é muito Santos, eu sou o Dan. Tá chegando aqui, já se inscreve. Se inscreve agora, não precisa nem pausar o vídeo. Só toca aqui no botão de se inscrever, já deixa um like, ajuda a crescer e fortalecer o Santos. Assim como o Santos nos fortaleceu ganhando o jogo de hoje, né? Contra o Bahia. 3-0 Santos, né? Numa prévia do primeiro jogo da Copa do Brasil. Se for esse o resultado, a gente está muito bem, né? A gente vai ter uma grande chance de passar. Mas falando do jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? A quinta rodada, o Santos começou do jeito que a gente já está acostumado, né? Vou ser até um pouco repetitivo. Pressiona nos 15 minutos iniciais, acha o gol ou não, né? Mas no caso achou. E aí como achou, né? Não só achou um, como achou dois, conseguiu sossegar na partida, né? O primeiro gol do David, o segundo gol do Mendonça. Aí foram gols ainda nos 15 primeiros minutos. Então foi fácil para o Santos poder relaxar no jogo. Quando relaxou, o Santos afrouxou um pouco na marcação. E aí quando afrouxou um pouco na marcação, o Bahia começou a chegar. Começou a dar pequenos sustos no Santos, né? O Santos começou a dar um pouquinho de brecha ali. O Santos que até então vinha se comportando muito bem, né? Vinha numa atuação ótima, de muita produção ofensiva. E aí começou a dar esses vacilos, né? Na defesa. E aí o Santos vai pro intervalo, né? Com esse 2-0 na bagagem. 2-0 que já deixava numa situação confortável, mas que era ideal manter a pegada para não sofrer nenhum risco, não sofrer nenhum susto. E foi o que o Santos fez no início do segundo tempo. Tanto que sai mais dois gols, né? Sai o primeiro gol do Ângelo, né? O primeiro gol do Ângelo na Vila Belmiro. E depois sai o segundo gol do Ângelo, que seria anulado no minuto seguinte, né? Imagino que por impedimento, né? Na Vila Belmiro eles ainda não anunciam o porquê, mas eu imagino que seja impedimento, enfim. Alguma irregularidade aconteceu que anularam o gol do Ângelo. E aí é muito legal, né? A gente vê primeiras vezes acontecendo, né? Primeiro gol do Ângelo na Vila Belmiro, primeiro gol do David no Profissional do Santos. Mas antes de chegar neles, porém, já chegando, né? Tem uma outra primeira vez que eu queria citar. A primeira vez do Gabriel Inocêncio, né? De titular do Santos. O Gabriel Inocêncio, ele... A gente tem um verdadeiro dilema na lateral direita, né? Porque a gente tem o Natan, que tem talento, entre muitas aspas, né? Com a bola no pé, mas que não tem noção nenhuma da posição de um lateral, né? Ou seja, ele deixa muita brecha, deixa muito espaço, quando avança não recompõe. Isso faz com que deixe a defesa exposta pelo lado direito, né? Pelo lado que ele atua. O Inocêncio, ele tem essa noção. O Inocêncio não deixou brechas pro Bahia explorar, pro ponta explorar ali. Porém, eu achei a atuação com a bola nos pés do Inocêncio muito fraca mesmo. Dificilmente ele acertava um passe para frente. O Ângelo tentava buscar jogadas com o Inocêncio que não aconteciam pela falta de qualidade técnica. O Inocêncio, quando chegava, não cruzava de forma efetiva. E na chance que ele teve de chutar pro gol, considerando que ele... vamos supor que ele não poderia fazer aquele cruzamento em arco, né? E precisava chutar no gol. Esse chute no gol também foi muito ruim. Então, assim, a partida técnica do Inocêncio, tudo que envolvesse a bola, foi ruim. Mas a partida que ele fez taticamente, né, oferecendo tudo que o Natan não oferece, foi boa. Dito isso, manteria o Inocêncio titular. O João Lucas vai ter que esperar mais um pouquinho. E com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, o Natan é o último dessa fila, né? O último da fila da lateral direita. Hoje eu acho que não tem nenhuma discussão. O João Lucas que vem voltando de lesão, então a gente já sabia que ele não seria titular, por toda essa questão que o Odair gosta de meritocracia, de merecimento, né? O João Lucas não seria titular logo de cara.
era meio que esperado a titularidade do Inocêncio. E aí o Inocêncio, assim, né, taticamente foi melhor. Se tecnicamente ele não é um primor, eu prefiro que taticamente ele cumpra a função dele, porque aí a função técnica a gente pode substituir por um volante ali, auxiliando o Ângelo, ou o Ângelo resolvendo na jogada individual, ou seja lá quem jogar por aquele lado. Já que a gente está falando de atuação individual, Lucas Lima. Lucas Lima é sensacional a partida dele hoje, participou dos 3 gols efetivamente, vem jogando bem, vamos ser sinceros, ele vem jogando bem, sim. Claro, fez uma partida um pouco abaixo contra o Newell's, fez uma partida abaixo contra o Cruzeiro, ok, a gente aceita esse argumento. Mas no geral, o saldo dele tem sido muito mais positivo nessa volta do que negativo, né? Ele vem apresentando um futebol muito, muito consistente, assim, né? Em termos de atuação, em termos de assistência, em termos de participação para gols. Hoje é indiscutivelmente o nosso melhor meia. O Daniel Ruiz não está nesse nível, Ivonei menos ainda, Miguelito sequer está sendo relacionado, nem sei se está relacionado para esse jogo, mas sim, abaixo. Ed Carlos então nem se fala, Ed Carlos que ainda entrou, né, no jogo, não mudou o preço do dólar. Lucas Lima é disparado o nosso melhor meia. Eu fico preocupado quando ele não estiver em campo, né? Quando ele não estiver em campo, nosso time vai sofrer muito a ausência dele, né? Porque ele é o grande criador do time. Se a gente considerar que o Daniel Ruiz está abaixo dele e é o segundo melhor criador, o segundo melhor meia, a gente está falando de um déficit técnico aí, né? Um pouco considerável. E aí vai ser preocupante, né? Vai ser preocupante. O Daniel Ruiz que entrou ainda no lugar do Lucas Lima, mas não foi tão produtivo assim, né? E aí a gente vai partir pro ataque. Eu vou falar primeiro do Mendonça, porque o Mendonça ele fez um dos gols, né? De novo, muito participativo em ações ofensivas, claro, porque ele dá assistência pro David, né? Ele dá assistência pro David e também contribui com o seu gol. Então, assim, a participação do Mendonça foi muito eficaz, né? O Mendonça que, depois que ele retornou de lesão, ele virou um outro jogador, né? Ainda bem. Ele retornou de lesão muito bem. Vem sendo extremamente participativo, extremamente participativo, com gols, com assistências, com correria em campo. É esse o Mendonça que tá valendo os 500 mil que são valendo os 500 mil que são pagos a ele. É esse o Mendonça que a gente queria ver. E aí depois ele sai lesionado, entra o Lucas Braga. O Lucas Braga que faz uma partida abaixo de novo, voltou mal de lesão. O Lucas Braga que já não é um primor técnico, né? Vamos combinar que ele não é um primor técnico, mas que de vez em quando compensava com as suas atuações, que eram muito esforçadas, com recomposição defensiva, que eu acho até que a recomposição defensiva ele não deveu hoje. Porém, a gente espera de um atacante a parte ofensiva, que o Lucas Braga está com dificuldade de entregar pra gente. E aí, agora sim, a gente vai para nossa dupla de meninos da Vila, a dupla que carrega aí com certeza o título desse vídeo, né? Primeira vez, não se esquece, que é Ângelo e David. Vou começar pelo Ângelo. Ângelo estava devendo aquele gol na Vila, assim, indiscutivelmente ele estava devendo um gol na Vila Belmiro, por pouco não sai em 2. Muita gente pega no pé do Ângelo, inclusive por isso, né? Por essa falta de gols, né? O Ângelo que tem poucos minutos em campo, apesar de ter muitos jogos em números frios, mas minutos não são corroborados com o número de jogos, né? Os números de jogos é um, mas o número de minutos é outro completamente diferente. Porém, ainda assim, ele devia um gol na Vila Belmiro, sim, eu não vou negar. A finalização dele melhora aos poucos, mas ainda parecia um chute de criança até. Mas com certeza ele está melhorando nesse aspecto. Já é a segunda partida com o segundo gol, a gente espera que ele mantenha. Espera que lá em São Januário ou no Maracanã, não sei onde vai ser o jogo, que mantenha esse padrão de atuação, né? Que hoje ele não só fez gol, mas ele participou muito das jogadas ofensivas do Santos, né? Ele ajudou muito o Lucas Lima a criar. Eu falei, quando eu estava analisando o Inocêncio, que o Inocêncio não conseguiu ajudar ele muito bem, né? O Inocêncio deveu na parte técnica.
Mas o Ângelo não, o Ângelo ainda assim buscou o jogo com Inocência, buscou o jogo com o Lucas Lima, buscou criar pro David, teve passes que ele deu pro David. Então assim, a partida do Ângelo foi muito boa também. Não só pelo gol, mas por ajudar na criação. Eu acho que esse foi o fundamental. E claro, o gol é o incremento, né? O incremento aí da sua atuação. Era o que se pedia dele, o que se estava esperando dele. E ele conseguiu entregar. E aí a gente parte pro último analisado, né? Individualmente, que é o David. Né? O David conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa profissional do Santos. Primeiro até que o Ângelo. Muito feliz com essa atuação do David. O David tem substituído o Marcos Leonardo à altura. Tá? Já são três partidas do David. Não vou dizer que a gente não sentiu a falta do Marcos Leonardo, a gente sentiu sim. Mas partidas que o David teve uma atuação assim, né, muito segura mesmo, muito convincente, atuações convincentes, e que hoje ele conseguiu coroar com gol. Exageros à parte, hoje não só eu, como muitas pessoas que vieram na caravana comigo, ouviram de pessoas ao redor e em grupos de WhatsApp que o David estava parecendo o Ronaldo Fenômeno no início de carreira. Eu não acompanhei o Ronaldo Fenômeno no início de carreira, sei por vídeos e por história, e acho um pouco cedo para comparar, né? São 3 jogos no profissional, 3, 4 jogos, enfim, são poucos jogos, menos de 10 com certeza. Um gol já cedo marcado, isso é ótimo, atuações boas, ótimas, mas prefiro aguardar, né? Manter os pés no chão quanto a isso, não ficar me iludindo tanto assim, né? Mas a matada de bola dele no segundo gol, por exemplo, foi uma coisa assim, qualquer nota, né? O João Paulo estoura uma bola pra frente e aí ele domina bem pro Lucas Lima, se eu não me engano, que aí o Lucas Lima dá o passe pro Mendonça. Ou seja, a gente teve uma produção ofensiva dos nossos 4 jogadores de frente muito grande, né? A gente teve a produção ofensiva do Lucas Lima, que participou dos 3 gols. A gente teve participação ofensiva do Ângelo, que fez gol e ajudou a construir. A gente teve participação ofensiva do Mendonça, que fez gol e deu assistência pro David. E a gente teve a participação do David, que fez o gol e participou, no caso desse gol, além de outras movimentações, além de bola na trave, que ele meteu bola na trave. Teve até um lance no segundo tempo que o David ele recebe uma bola do Lucas Lima e aí ele dribla um marcador e a bola fica boa para ele finalizar, ou na verdade ele até deveria finalizar de primeira, né? Mas ele opta por driblar podia chutar ali e ele opta por driblar os segundos, e aí quando ele dribla o segundo, perde ali o ângulo, perde a jogada ofensiva, aí a bola acaba tendo que voltar para a defesa. O Lucas Lima até reclama com ele, tipo, deveria ter finalizado. E eu concordo com o Lucas Lima nesse ponto, né? Mas assim, totalmente perdoável, justificável. A atuação do David foi excelente também, foi ótima. A aposta do Odair em deixar o time um pouco mais ofensivo por jogar em casa contra um Bahia que já foi melhor, um Bahia hoje fragilizado, deu certo, né? O Odair poderia muito bem ter escalado o Alisson, por exemplo, no lugar do Camacho, mas não, ele preferiu o Camacho. E no pré-jogo, eu até cito, o Camacho, ele oferta um passe melhor do que o Alisson, porém marca menos. Só que quando o Camacho não compromete, isso acaba sendo escondido. E aí, como o Camacho não comprometeu e o time produziu muito ofensivamente, ficou escondido. E eu acho que o passe que o Camacho oferta, o Alisson não oferta, assim como a marcação que o Alisson oferta, o Camacho não oferta. Tanto que tem um passe no segundo tempo que o Alisson, no contra-ataque, assim, ele erra um passe bobo até, né? E aí gera um novo lance pro Bahia. Passe esse que eu acho que o Camacho não erraria, mas também não recomporia tanto quanto o Alisson recompôs, quanto o Lucas Braga recompõe, por exemplo. Então, cada um no seu quadrado ali ajudou um pouco o Santos, né? O Camacho no seu passe, que não comprometeu na defesa, o Alisson que não comprometeu lá na frente e fez uma atuação segura. Então, dentro dessa análise, o Odair conseguiu que a sua aposta na parte técnica fosse boa. E você escalando o Inocêncio, por exemplo,
fez com que não fosse deixado espaços ali na lateral direita, por mais que não fosse um primor técnico. Então ele compensou o primor técnico do Inocêncio, que ele não tem, com o Camacho, que tem, mas que não tem a parte tática, mas que o Inocêncio tem. Ou seja, você jogar com Natan e Camacho pode ser muito nocivo. E eu acho que ele viu isso contra o Cruzeiro. Então ele escalou um cara que não tem tanta qualidade técnica, que é o Inocêncio, mas que taticamente cumpre bem, e conseguiu manter um dos dois, que foi, no caso, o Camacho. E aí deu muito certo, o time produziu ofensivamente. Curioso para saber o que ele vai fazer em São Januário, né, lá no Rio de Janeiro. Muito curioso para saber como vai ser esse jogo contra o Vasco. E você, o que você achou aí do jogo? O que você achou da produção ofensiva dos 4 da frente, principalmente? Do João Paulo, da defesa, né? Que foi o primeiro jogo sem o jogador acusado aí, supostamente teria participado de apostas esportivas. O que você pensa sobre o jogo? Reforçando, se inscreve, deixa o like aí, comenta embaixo, diz aí o que você achou no geral. Tamo junto, Santista, é nóis. Hoje valeu pelos 3 pontos, hein? Vamos dormir aí na parte de cima da tabela. Tamo junto, Santista, é nóis.